Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje o nosso tema vai ser Páscoa e a Ceia do Senhor. E eu vou começar com uma pergunta. Se te perguntarem o que você diria, o que é a Páscoa, o que você diria? Né? Se for uma criança, já vai falar, Páscoa é ovo de Páscoa, né? É o chocolate, o coelho que bota ovo, chocolate, né? Uma delícia, né? Muitos religiosos diriam: Páscoa é a morte, relembra a morte de Jesus, né? Jesus morreu nas vésperas da Páscoa, né? E é verdade. Nós vamos ver o que a palavra de Deus ensina sobre a Páscoa. Abre comigo em Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12, inteirinho, vai falar da Páscoa. Né? O que é a Páscoa? Quando os israelitas, através de Moisés, Arão, instituiu a Páscoa. Vamos ler alguns trechos. Vamos ler Êxodo 2, de 1 a 3. Diz assim: O Senhor diz a Moisés e a Arão no Egito: Este deve ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua para a sua família, um para cada casa. Né? Então aqui a gente já vê que é, é para os israelitas, eles deveriam separar um cordeiro e um cabrito, né? E no versículo 7 diz assim: depois que eles teriam que matar esse carneiro ou esse cabrito. E no versículo 7 diz: Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Né? Então aqui a gente vê que eles teriam que matar esse animal e passar o sangue, né? Nas portas lá, nas vigas das portas, né? E o 8 diz assim: Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. No 9: Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Né? Então a gente vê aqui Deus dando essa ordem para que eles comessem a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Né? Então aqui a gente pode ver Deus aqui instituindo a Páscoa, que era uma celebração judaica, né, no Egito, eles estavam no Egito. E acompanha comigo também Êxodo 12, 47 até o final. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Israel. Tá vendo aqui? 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e aos estrangeiros residentes. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então a gente vê que é um mandamento aqui para os israelitas, né? Que na realidade seria a última praga do Egito, né? Que seria a morte dos primogênitos. E o sangue da morte ia passar pelo Egito, matando todo primogênito de toda a família.
menos a que ele encontrasse com esse sangue nas vigas das portas, ele não entraria, porque saberia que ali dentro teria um judeu obediente, que tinha feito o que o Senhor tinha mandado, né? Então essa é a festa, uma celebração judaica, vamos dizer assim. No Novo Testamento, vamos lá para Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. Diz assim, isso aqui já é na época de Jesus, né? Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tá vendo? Essa festa era comemorada de ano em ano, né? E aqui está falando que os pais de Jesus iam todo ano a essa festa, no 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então era um costume de Jesus todo ano, junto com a sua família, ir para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, né? Então, a gente deu uma pincelada aí no que é a Páscoa judaica, né? Aí vamos em Lucas 22, Jesus aqui já nos últimos dias de vida dele, aqui na terra. 22, versículos 7 e 8, diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Né? Nos estudos anteriores, você pode ir lá e ver, a gente estudou que Jesus Cristo viveu como um judeu sobre a lei do Velho Testamento. Ele fazia tudo conforme o Velho Testamento mandava. Inclusive aqui, ele não tinha morrido ainda, não estava vigorando a nova lei, né? Que seria o Novo Testamento. Então ele estava praticando a velha lei, fazendo aqui a Páscoa judaica, né? E no versículo Lucas 22, 19 e 20, diz assim: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, ele participando dessa Páscoa judaica, Jesus vai pegar dois elementos que estavam lá na mesa, no banquete. Ele pega o pão sem fermento e pega o cálice, que pode ser o suco de uva ou vinho. Geralmente a gente faz com o suco de uva, porque podemos ter no meio de nós alguns ex-alcoólatra, né, que possa estar sentindo o gosto de novo do álcool e querer voltar a tomar, né, bebida alcoólica. Então é mais sensato fazer com suco de uva, mas não é errado fazer com o vinho, né, que eles faziam naquela ocasião. Então, Jesus pegou dois elementos daquela Páscoa e transformou ela, né, na ceia do Senhor, que seria a nova aliança, né, que Jesus iria morrer, né, no outro dia, que ele fez essa ceia do Senhor, participou dessa Páscoa, e o sangue dele seria, a morte dele seria uma nova aliança, que seria o Novo Testamento, seria a vinda da igreja que iria vir no dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da Páscoa. E também aqui no capítulo 22, 15 e 16, diz assim: E lhes disse, Jesus disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Então, como eu acabei de dizer, só ia se cumprir de novo no reino de Deus, que seria a vinda
né, do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o início do reino de Deus, o início da igreja, que nos estudos anteriores também você pode ir lá, a gente já estudou um pouco sobre isso. Quando que começou a vigorar o Novo Testamento, que seria no início do reino, né, no dia de Pentecostes. E também em 1 Coríntios 11, vamos lá para 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim: Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, no primeiro século, ele falou sobre o cálice, sobre o pão, tudo, e aqui no finalzinho ele fala até quando a gente vai fazer essa Páscoa, essa ceia do Senhor. Né? Essa ceia do Senhor nós vamos fazer anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, até Jesus voltar para nos resgatar, nós vamos fazer, né? Até a volta de Cristo. Mas e quando devemos fazer, né? Tem muitas religiões que fazem uma vez por ano, outras fazem de 6 em 6 meses, outras fazem uma vez por mês, né? Mas e os irmãos no primeiro século? Os apóstolos, eles faziam como? Temos que seguir o exemplo dele, né? Paulo diz: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então devemos imitar Paulo, né? E aqui nessa ocasião, em Atos dos Apóstolos, né, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Só a primeira parte aqui do... Qual que era a finalidade deles no primeiro dia da semana? Era reunir para partir o pão. Que esse partir o pão seria fazer a ceia do Senhor, né? Aí você me pergunta, Ronaldo, mas a gente faz no primeiro dia da semana, mas uma vez por mês, né? Será que eles teriam feito na Páscoa a ceia do Senhor? Porque olha o versículo anterior, 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 6, diz assim: Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Aí no 7, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Será que eles participaram da ceia do Senhor uma semana antes em Filipos, onde ele diz que teve a festa dos pães sem fermento? Você, na sua congregação, se você faz a ceia do Senhor, você participa da ceia no dia da Páscoa? Na Páscoa você participa? Que eles participaram, no versículo 6. E na outro domingo, 7 dias depois, no primeiro dia da semana, eles participaram já em Troade, né? Onde Paulo falou ao povo aqui, né? Eles participaram no primeiro dia da semana com a finalidade de partir o pão. Então a gente pode observar aqui que eles participavam todo o domingo. Então o mais sensato hoje para a gente é participar todo o domingo. Então qual que é a diferença entre Páscoa e a ceia do Senhor? A Páscoa foi a retirada do povo da escravidão do Egito, né? E a ceia do Senhor, nós comemoramos todo o primeiro dia da semana, celebramos todo o primeiro dia da semana para relembrar a morte de Jesus, que é a retirada nossa da escravidão do pecado, né? Então temos essas duas diferenças. Nós não
participamos hoje, não comemoramos hoje, vamos dizer assim, a Páscoa, que era para os judeus, né? Nós comemoramos, nós celebramos todo o domingo, todo o primeiro dia da semana, a morte de Jesus, não apenas na Páscoa. Esse mês aqui tem a Páscoa, muitos vão estar relembrando a morte do Senhor, mas nós vemos que os cristãos do primeiro século fazia todo o primeiro dia da semana, relembrava a morte de Jesus na ceia do Senhor. Então temos que fazer isso todo o primeiro dia da semana, tá bom? Num outro estudo anterior, falamos um pouco da oferta também. Aproveitava que estava reunido todo o primeiro dia da semana, né? Tá lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2, né? Paulo falando, né? Ordenei às igrejas da Galácia, né? Que todo o primeiro dia da semana, né? Vocês ofertem, né? Então também aproveitava a ceia do Senhor, fazia o primeiro dia da semana, fazia a oferta, aproveitava que os cristãos estavam reunidos para fazer, né, todo esse memorial aí, tá bom? Qualquer dúvida, escreva para mim, vou deixar o meu e-mail, compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva no canal aí, que a gente vamos fazendo aí vários vídeos para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Amém?